Seja bem-vindo, membro aqui do canal Descomplicando as Escrituras. Este curso eu preparei exclusivamente para que você que deseja compreender a Bíblia Sagrada, você que deseja compreender melhor o texto bíblico, você que tem dificuldade de entender o texto bíblico, esse curso ele foi feito e pensado para você. E para você também que deseja ter uma profundidade no entendimento do texto bíblico, este curso também foi projetado para você. Então, esta é a primeira aula do nosso curso aqui, curso que eu vou chamá-lo aqui de Conhecendo as Escrituras ou Conhecendo o Texto Bíblico, para que nós possamos então mergulhar na palavra de Deus, extrair da palavra de Deus aquilo que a palavra diz, a intenção dos autores do texto, tá? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a este curso, que Deus possa abençoar a tua vida, tá? Então, a nossa primeira aula sobre o texto bíblico será sobre o conhecimento da Bíblia como um todo, tá? O que é a Bíblia? Definir o que é a Bíblia é simples, né? É a palavra de Deus, tá? Mas o que significa isso? Né? O que é ser a palavra de Deus? Veja só, nós temos aqui 66 livros, né? Bíblia significa exatamente isso, né? Biblioteca, uma coleção de livros. No entanto, esses 66 livros, eles possuem aquilo que é chamado de unicidade temática, tá? O que é isso? Todo o texto bíblico possui um único tema, tá? Ele não possui mais de um tema. O que nós temos é diversidade na aplicação e aí nós podemos ali extrair alguns subtemas ou subtítulos. Mas o tema central do texto bíblico é sim a redenção do homem por meio da obra de Cristo. Esse é o único tema que as escrituras possuem, tá? Então quando nós pensarmos em Bíblia Sagrada, a gente precisa ter em mente esse tema maior. E a partir daí começa então a ter uma clarificação no entendimento das passagens bíblicas. Isso quer dizer o quê? Que cada um desses 66 livros, eles necessariamente apontam, seja de forma tipológica, seja de forma material, para a pessoa e obra de Jesus Cristo. Então não olhemos para este livro como, ou melhor, para cada um dos livros que estão aqui nesta biblioteca, como se fossem livros soltos, livros separados. Essa passagem quer dizer isso, mas aquela passagem quer dizer aquilo. Não, todo o texto bíblico, ele é sobre a redenção do homem por meio da obra de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. É claro que durante a progressividade da revelação de Deus para o homem, muitos eventos vão acontecendo, e esses eventos, Deus inspirou o homem por meio do Santo Espírito dele para que o homem registrasse, né? E esses eventos precisam ser levados em consideração. Tudo bem? Então é importante que nós entendamos que toda obra é sobre a pessoa de Cristo. A partir daí nós não podemos ler nenhum texto bíblico, nenhum versículo sequer, sem contextualizá-lo canonicamente. O que significa contextualizar a Bíblia canonicamente, tá? Então, todo o texto bíblico ele precisa ser entendido, ou melhor, o entendimento que tem ali dentro do texto bíblico, ele precisa ser compreendido em toda a Bíblia Sagrada. Se o entendimento que é dado a um determinado texto, ele é diferente de outro texto, que é diferente de outro texto, então a gente está fugindo do princípio maior, que é a unicidade do tema. Então o que precisamos entender é que se o significado ele está convergindo para o significado de outros textos semelhantes, significa que nós estamos dentro do tema, mas não é nós que vamos dar o significado. Esse significado é ser extraído daqui, tá? E para isso há a necessidade que nós saibamos de algumas coisas. Mas vamos entender a Bíblia de forma esquelética, né? O que é entender a Bíblia de forma esquelética? Vamos tentar entender o esqueleto da Bíblia, né? A divisão natural e normal feita do texto bíblico, que muitos já memorizaram, né, e que é muito comum de chamarmos, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas o que significa isso? Qual é a ideia disso? Eu, de um tempo para cá, preferi chamar de aliança tipológica e aliança material. E eu vou explicar o que é isso. Bom, essa divisão chamada de Antigo Testamento e Novo Testamento, dentro desses 66 livros, nós vamos ter lá naquele que é chamado de Antigo Testamento 39 livros. Ele que é chamado de Novo Testamento, 27 livros.
E aí eu dividi, ou melhor, passei a chamá-los de aliança tipológica, os 39 livros conhecidos como Antigo Testamento, e passei a chamar de aliança material, aquilo que é conhecido como Novo Testamento, ou os 27 livros. E por que eu fiz isso? Porque nós temos um Cristo prometido lá no Antigo Testamento. Agora vamos trabalhar o esqueleto das Escrituras. Nós temos o primeiro livro, na organização da Septuaginta, que é que nós temos aqui. Nós temos de Gênesis até Malaquias, né, dividido ali em 3 grupos. Tá? Então esses 3 grupos, que é a chamada de Torá, o Nevim e Ketuvim, que são os profetas e os escritos, o que nós temos ali é uma preparação, Deus escolhendo um povo, ou melhor, Deus começando com a promessa que ele fez a Adão, e ao longo da progressividade da revelação, Deus vai pensando homens ao longo da história, de maneira que ele construa um povo pelo qual viria Jesus Cristo. Então, de Gênesis até Malaquias, nós podemos chamar de preparação para a vinda de Cristo. Por isso a ideia de eu chamar de uma aliança tipológica, e eu já vou entrar no que é aliança. Tá? Antes, entenda que de Gênesis até Malaquias, o que nós temos é uma preparação para a vinda de Cristo, para a vinda daquele que foi prometido a Adão em Gênesis 3,15. Então o que nós temos é isso, tá? De Gênesis até Malaquias. Quando nós chegamos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que nós vimos ali? Nós vimos não exatamente uma biografia, mas o que nós vemos ali é a manifestação de Cristo, é a manifestação daquele que foi prometido lá atrás. Ora, se lá na aliança tipológica, e já entenda quando eu me referi à aliança tipológica, entenda já Antigo Testamento. Também nós temos a promessa, nos evangelhos agora, a promessa está cumprida. Nós temos, portanto, a manifestação do Salvador, a manifestação daquele que foi prometido. E perceba que tudo isso vai permear o tema central do texto bíblico, que é a salvação do homem por meio de Cristo Jesus. Começamos lá em Gênesis, com Cristo prometido, até Malaquias, o povo sendo escolhido, a história sendo desenvolvida, para que Cristo, então, ele venha. Né? Então, nós temos um Salvador prometido. Ora, se há um Salvador, há aquele que precisa ser salvo. Caso contrário, o Salvador não precisaria vir. Então, perceba que sempre nós vamos permear o tema maior do texto bíblico. Então, nós temos nos evangelhos a manifestação desse Salvador, que é o próprio Cristo, o Verbo de Deus em carne, como diz o apóstolo João no primeiro capítulo do seu escrito, o Evangelho de João. Então, o que nós temos ainda? Nós vamos perceber que depois dessa manifestação, Deus, por meio de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, o Deus Filho, formando um povo, formando os seus discípulos, ele os envia para que eles preguem o Evangelho, para que eles preguem e ensinem tudo aquilo que eles houveram recebido do próprio Cristo. E com isso, as comunidades cristãs elas começam a surgir. Surgindo essas comunidades cristãs, elas começam a se reunir para cultuar a Deus. O que nós temos então? São as comunidades cristãs sendo formadas, as igrejas ali, propriamente dito, sendo formadas. Se lá no judaísmo nós tínhamos o templo, e depois da destruição do templo nós passamos até as sinagogas, o que nós temos agora, em Atos dos Apóstolos, é a proclamação do Evangelho. Então, Atos é exatamente a disseminação da mensagem do Salvador. Então, os discípulos de Cristo estão agora pregando quem é Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, para que o homem fosse reconciliado com Deus. Então, o que nós temos agora, com esses atos apostólicos, que é a pregação do Evangelho, nós vemos as comunidades cristãs se formando. Então, nós já temos que o Antigo Testamento, ou aliança tipológica, é a preparação para a vinda de Cristo. Nós temos os Evangelhos, que é a manifestação de Cristo. E agora chegamos em Atos dos Apóstolos, que é a proclamação da mensagem do Salvador, ou do Redentor, como queira. E quando nós chegamos, então, nessas comunidades cristãs sendo formadas, oriundas do meio pagão, oriundas do judaísmo, com o imaginário todo permeado de outros tipos de comportamento, e a gente já vai falar da importância do imaginário na compreensão do texto bíblico, o que nós vamos precisar agora? O que vai acontecer agora? As práticas comportamentais, elas precisam mudar, porque agora há uma nova criatura. Só que esse povo vem do meio pagão, cultuando outros deuses, vem do judaísmo. Então precisa-se de uma mudança de hábito, ou para que eles vivam em novidade de vida. E para isso há necessidade de explicação acerca de quem é Cristo. Então começam a surgir o quê? As cartas, explicando o que é a obra de Cristo.
E depois nós vamos ter ali as cartas direcionadas àqueles que irão governar a igreja, né, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, as cartas que são destinadas para para esse público em especial. Mas o que nós temos nas cartas é a explicação da obra de Cristo para as comunidades cristãs que começam a surgir, né? E aí existe aquela perspectiva que o próprio Jesus disse de que ele iria voltar para buscar o povo dele e apresentar ao Pai. Então nós temos agora Apocalipse, que vai fazer uma síntese, um resumo de Gênesis até o momento das cartas ali, e depois nós vamos ter a consumação, Jesus Cristo voltando em glória e resgatando o seu povo e trazendo o juízo final. Então, essa é a síntese da Bíblia. Nós temos no Antigo Testamento ou aliança tipológica, a preparação para a vinda de Cristo, nos evangelhos, a manifestação do Salvador, em Atos dos Apóstolos, o que nós temos é a proclamação da mensagem do evangelho, e chegamos agora nas cartas explicando acerca da obra de Cristo, e por fim, Apocalipse é a síntese de tudo isso, acrescido da consumação do juízo final. Então, em síntese, tudo isso aqui é sobre a Bíblia. Agora, o segundo ponto, vamos pensar sobre o que é testamento. A ideia de testamento não é a mesma ideia que nós temos de que o pai deixou algo escrito em um livro para o filho. E quando o pai morrer, o filho terá direito àquilo que o pai deixou escrito em um testamento, né? Então a ideia não é bem essa, apesar de termos uma certa relação. O que nós temos em relação a um testamento, e você vai entender por que eu chamo de aliança tipológica e depois material, testamento significa aliança de Deus. Deus fez uma aliança com o povo dele representado em Adão. Tá? Então, Adão era o representante da humanidade diante de Deus. E o que Deus fez foi uma aliança com a humanidade, representada ali na pessoa de Adão. E nessa aliança existem as cláusulas contratuais, tá? Em que Deus exige de Adão que Adão se relacione com ele em plenitude. Ou seja, Adão, obedeça a mim, me obedeça e você vai viver. Se você me desobedecer, você vai morrer. Então Deus estabelece esse princípio, essa aliança com a humanidade, de obediência, de relação. E o que acontece? Nós sabemos que Deus estabelecendo essa aliança, e aqui não há duas alianças, ou 6 alianças, como alguns dizem, né? Na verdade falam-se de desdobramentos da aliança, outros vão dizer que há 2 alianças, a antiga e a nova, e não é bem assim que o texto, na sua canonicidade contextual, nos apresenta. Então o que nós temos é Deus fazendo essa aliança ou pacto com Adão. E Adão ele acabou desobedecendo a Deus. Mas como Deus já houvera prometido Jesus Cristo antes da fundação do mundo, na eternidade, porque os decretos de Deus, eles não são temporais, não é na medida em que o homem faz alguma coisa, Deus decreta algo, porque senão Deus seria movido pela ação do homem, mas Deus já decretou tudo na eternidade. Então o que nós vamos perceber, o que nós vimos, é Adão desobedecendo a Deus e Deus colocando o plano da salvação dentro do nosso espaço-tempo para que ele possa avançar. E aí, então, Deus escolhe homens, inspira homens por meio do seu Santo Espírito para que eles escrevam esses relatos, esses registros em um texto bíblico, que mais adiante nós vamos ter como Bíblia Sagrada ou Cânon das Escrituras, tá bem? Então, Adão desobedece a Deus, e Adão sendo desobedecendo a Deus, ele vai morrer. E aí nós vamos ver os desdobramentos dessa aliança lá em Adão, depois em Noé, depois em Abraão, depois essa aliança ela vai se desdobrar mais na frente em Moisés, depois essa aliança ela vai ter o seu ápice no Antigo Testamento, que é lá com Davi, né, o rei Davi, e no fim ela vai ter a sua materialização, que é na pessoa de Cristo. Né? Então nós vemos toda uma preparação como sombra, e agora nós temos Cristo, a materialização da promessa. Né? Então a promessa está cumprida. Por isso que eu falo de aliança tipológica e aliança material, aquele que foi prometido, aquele que foi cumprido. Então o que nós temos é um único testamento, no seu aspecto tipológico e no seu aspecto material. Tá? É importante que nós entendamos isso também. Tá? E quando nós falamos de aliança, a aliança, um pacto, ela envolve 2 pessoas. Nós temos a primeira parte que é Deus e a outra parte que é o homem. No entanto, nós temos esse pacto na perfeição, na plenitude, que é um pacto intratrinitário. Tá? Então, lá em Tito, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando desse pacto, esse pacto que já havia sido selado entre a Trindade lá na eternidade.
nos decretos de Deus, né? Então, quando Deus faz um pacto com Adão e exige essa obediência de Adão, Deus está dizendo, Adão, me obedeça e você vai ter vida. E o que diz respeito a ter vida é Adão relacionar-se com Deus, Adão ter comunhão com Deus, Adão, ele ter uma plenitude de acesso a Deus. Na desobediência, ele vai morrer. Então, ou seja, é assim o relacionamento de Deus com o seu povo, desde Adão até Jesus Cristo. Até Jesus Cristo, porque quando Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda, nós teremos um corpo glorificado, e aí outra coisa a gente pode falar disso mais adiante. Mas nessa primeira aula eu quero trazer apenas um esqueleto do que é testamento e um esqueleto do que é o texto bíblico, tá? E nós já estamos trabalhando isso aqui. Então perceba que Deus exige de Adão que Adão obedeça. Adão desobedece, então Adão morre, e todos os quais Adão representava também nascem agora na mesma condição. É aquilo que nós conhecemos, definido muito bem, desenvolvido muito bem por Santo Agostinho, de pecado original, né, que nós nascemos com o pecado de Adão. E Deus deixou de exigir que o povo o obedeça? Não, ele sempre exigiu isso, porque isso faz parte das cláusulas do contrato. As cláusulas do contrato, elas não mudam, elas são eternas. Para que o homem volte a ter vida, ou para que o homem tenha vida, há necessidade de que todas essas cláusulas sejam obedecidas. E que cláusulas são essas? Que artigos são esses desse contrato? São os 10 mandamentos. É a lei moral de Deus, que em próximas aulas nós vamos desenvolver isso com uma clareza maior e ver como Adão desobedeceu a cada mandamento desse. Então, quando nós vemos que Deus promete isso, Deus o tempo todo está exigindo que o povo ande segundo a vontade dele, ande segundo os preceitos dele, ande segundo os mandamentos dele. É assim toda a tônica do Antigo Testamento, porque somente assim esse povo será capaz de ter vida com Deus, de ter comunhão com Deus. E aí, o que é desesperador? Que nós vamos perceber, de Gênesis até Malaquias, que o povo em nenhum momento caminhou com Deus, em nenhum momento quis Deus, em nenhum momento se preocupou em obedecer a Deus, ou ainda que o fizesse, eles não conseguiam manter essa relação de obediência plena com Deus. E aí nós vamos ver vários tipos de Cristo no Antigo Testamento surgindo para mediar a relação do povo com Deus. Nós vamos ter o próprio Abraão, nós vamos ter Noé fazendo essa mediação, Moisés, todos os juízes, os reis de Israel. Né? Então nós vamos ter vários tipos ali de Cristo, como uma sombra daquele que viria, fazendo essa mediação, mas todos eles falharam porque eles não conseguiram levar o povo a uma obediência plena a Deus, e Deus exige que assim o seja. Né? Então a isso nós chamamos de pacto das obras. Né? É o pacto das obras. E esse pacto das obras, ele vai resultar, quando nós tivermos a materialização da aliança na pessoa de Cristo, naquilo que é chamado de graça. Então, o pacto das obras que Deus faz com Adão, que fez com Jesus Cristo, no ato simbólico ali com Abraão, quando Abraão é para passar entre as partes dos animais, em Gênesis 15, e ele não passa, só quem passa ali é uma tocha de fogo e um fogaréu, é Deus Pai e Deus Filho ali selando um contrato. O que nós temos nesse pacto das obras, que Adão desobedeceu, portanto morreu, e todos aqueles os quais ele representava. Agora o que nós temos, que esse pacto que também foi feito com Cristo na eternidade, nós temos aí, portanto, o resultado de uma graça, porque agora o Filho de Deus em carne, porque Deus exigiu que o homem obedecesse a ele na plenitude, e o homem desobedeceu. Para que o homem tenha vida com Deus, há necessidade de que um homem, ou um último homem, na condição de representante, obedeça a Deus, para que Deus possa então entregar a promessa do testamento, a promessa da aliança. Né? Então perceba que tem uma relação com aquilo que nós vamos herdar. Né? Então o que nós temos agora? O verbo de Deus encarnado, o próprio Deus Filho em carne, na condição de homem. E Cristo vai passar pelas mesmas tentações de Adão em níveis estratosféricos, tá? Em níveis muito mais elevados. Nós vamos ver Cristo sendo tentado, Adão foi tentado, Adão sucumbiu, Cristo não. Então nós vamos perceber que Cristo, ele obedece a Deus, porque Deus diz assim no ato do batismo de Jesus Cristo, olha, este é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Ou seja, Cristo, como homem na condição de homem, ele obedece a Deus. Ele era homem e era Deus. Só para deixar isso aqui claro, tá bem? Ele obedece a Deus. Então ele tem um relacionamento com Deus, ele tem uma comunhão com Deus. Então aquilo que Adão sucumbiu, Cristo não sucumbiu. Então perceba que o pacto das obras ele continua mantido aqui. O que esse pacto das obras vai resultar para aqueles que desobedeceram a Deus
é morte. Para aqueles que obedecerão a Deus em Jesus Cristo, estando representados na pessoa de Jesus Cristo, é a volta à comunhão com Deus, mas agora na plenitude, sem a possibilidade de queda. Tá? Então perceba que a aliança que Deus faz com o povo dele é apenas uma. Só existe uma aliança. Não existe aliança velha, não existe aliança nova, não existem 6 alianças, é apenas uma e os seus desdobramentos até a materialização da perfeição que é na pessoa de Jesus Cristo. É ali que nós temos a aliança perfeita na pessoa de Cristo. E se aqueles que Adão representava, que era toda a humanidade, sucumbiram à tentação por conta de Adão, e todos estão condenados ao inferno por isso, em Jesus Cristo, agora, aqueles que Deus elegeu para salvar, então serão salvos por meio da pessoa de Cristo, prevalecendo-se o pacto das obras. Porque agora Cristo obedeceu toda a lei moral de Deus. O salmista vai dizer assim que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dele está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, né, que em seu tempo ele dá o seu devido fruto. Então, ou seja, está falando ali da pessoa perfeita, do homem perfeito, e esse homem perfeito só pode ser quem? Jesus Cristo. E essa perfeição de Jesus Cristo fez com que Deus desse a ele a comunhão como homem. Porque o salmista vai dizer no Salmo 22 que se abram os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele merece entrar no céu por seus próprios méritos. Esse é Jesus Cristo. E se Adão, por seu demérito, sucumbiu e com ele foi toda a raça humana, em Cristo, pelos seus próprios méritos, aqueles que Deus escolheu salvar, então nós seremos salvos junto com ele. E entraremos também nos portais eternos. Então essa é uma síntese, é um esqueleto do que é o texto bíblico, é um esqueleto do que é a lei, melhor dizendo, um esqueleto do que é testamento, tá? Nós vamos ter outras aulas, as próximas aulas serão mais detalhadas. Esta aula vai ficar aberta no YouTube, melhor dizendo. E se você deseja ter acesso às outras aulas, será aqui postado uma aula por semana deste curso. Ele deve ter em média ali de 5 a 7 aulas, entendendo as escrituras. E você terá acesso a um grupo de WhatsApp para que você possa tirar as suas dúvidas e você pode ter acesso direto aí a mim para que nós possamos aí tirar as dúvidas, as curiosidades acerca do texto bíblico. Então, se você deseja aprender de fato, ou melhor, entender de fato o que é a Bíblia Sagrada, o que significa cada texto, é só você se inscrever no canal, você se torna membro, apenas R$ 7,99 por mês e você terá acesso a este curso aqui de descomplicação das escrituras, tá bem? E a nossa próxima aula deve ser sobre o imaginário. Tá? Eu tinha mais coisas para falar, mas a princípio, para esta primeira aula, isso aqui é suficiente. Então a gente vai tratar desses detalhes, desses pormenores na nossa próxima aula, tudo bem? Então se você gostou, curte, comenta, compartilha com quem você entende que tem interesse em aprender um pouco mais da Bíblia, como você nunca viu, e de fato você vai ver poucas pessoas ensinando o texto bíblico desta forma, principalmente no que diz respeito ao imaginário, né? A gente vai precisar estudar, conhecer um pouco sobre como que funcionava, ou melhor, qual era o imaginário do povo do primeiro século, para poder entender as cartas de Paulo. A gente vai precisar estudar um pouco de mitologia grega para a gente poder entender o texto com mais profundidade, né? Quem era Apolo, quem era Artemis, né? Quem era Telo. Então a gente vai precisar passar por essas personagens para a gente entender com clareza algumas cartas do Novo Testamento e também do texto da Aliança Tipológica. Então perceba que, numa breve explicação sobre Testamento, eu fiz uma contextualização canônica, passando por Gênesis, pegando o texto lá de Salmos, pegando o texto de Ezequiel, texto de Levítico. Então a gente percebe que existe uma harmonia por conta dessa unicidade temática que há no texto bíblico, tá bem? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha e até a nossa próxima aula. Lembrando que a próxima aula será fechada apenas para membros aqui do canal. Então, Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima aula, se Deus o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.